A maioria dos nossos trabalhos é o Roberto que dirige, né? Então, a gente tem essa facilidade aí, até pelo conhecimento dele de direção, né? Ele também já dirigiu novela na Globo, já dirigiu seriados, então tem uma expertise bacana aí. No Brasil, é, tanto nas novelas como nos filmes, geralmente o telespectador, eles não sabem muito sobre o diretor dos filmes. Ele se pega muito mais ao ator. Conta um pouquinho do diretor dos filmes de vocês, quem é ele e qual o trabalho que ele já tem feito no mercado. Bom, o Roberto, ele, ele fez cinema, nos Estados Unidos, formou lá em Boston. O primeiro trabalho dele como diretor foi o filme A Fronteira, que é um filme que conta um pouco a ida dos brasileiros para os Estados Unidos, atravessando a fronteira ali pelo México e tal. Foi um filme também que teve uma carreira bem legal nos Estados Unidos, principalmente para os latinos de lá, né? E depois ele veio para o Brasil e aí nós começamos a trabalhar juntos, né? Eu na produção e ele na direção. E iniciamos o trabalho com Segurança Nacional e, paralelo a isso, ele dirigiu a minissérie Amazônia na Globo, dirigiu Caminho das Índias, dirigiu a novela América. Então, esse é o trabalho aí. Fizemos também um filme com a Giovanna Antonelli que se chama The Heartbreaker, que é um filme em que ela é atriz brasileira e os outros atores são todos americanos. Uma experiência interessante também. Não, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque, veja só, geralmente quando as pessoas veem as novelas, eles se baseiam geralmente nos atores principais. Se você perguntar para muitas delas quem escreveu, quem dirigiu, quem está dirigindo, eles não sabem falar. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Exatamente. São os bastidores aí. São os bastidores que eles não procuram saber quem fez, nem quem dirigiu, nem quem escreveu. Isso. Você está entendendo? E no caso de vocês, aí vocês estão fazendo produção, direção, roteirista, tudo é a G-Filme que está fazendo. Exatamente. A gente tem isso dentro da casa ali. Eric, como você vê o cinema brasileiro hoje? O cinema ele já vem há alguns anos numa crescente, né? Eu acredito muito no cinema brasileiro, ele tem sido reconhecido lá fora. A gente tem sentido isso até por estarmos ali com a nossa unidade lá nos Estados Unidos, em Santa Mônica, né? Assim, os contatos, a gente vê que as produtoras americanas estão perguntando cada vez mais, querendo saber as possibilidades de fazer filmes aqui, coproduções. Então, eu acho que o Brasil, ele cada vez mais vai se destacando no cenário internacional também. Como nós estávamos falando nos bastidores, há uns anos atrás, se fazia cinema mudo para depois vir colocar o som. Hoje já está sendo captado o som direto, certo? Exato. Hoje nós estamos na era digital. Qual tem sido a diferença entre o cinema antigo com o que está fazendo hoje? Na captação de som, qualidade de imagem, em tudo. Hoje nós temos equipamentos que captam imagem em Full HD, né? Então, isso eu acho que tem facilitado muito as produções e barateado também, porque hoje você está captando a imagem, você já está vendo no monitor ali se a imagem tá valendo ou não. Então, antes não, você tinha que captar a imagem e depois você só ia ver na revelação. Então, corria o risco de você ter que ir para a locação de novo, refazer todo o take e tal, e coisa que a gente hoje já consegue evitar nesse trabalho com as câmeras Full HD. Eu lembro que uma ocasião eu visitei uma empresa chamada Primo Carbonário, no qual ele falava entre a imagem positiva e a imagem negativa. E na época eu falei assim, Primo, o que é uma imagem positiva e uma imagem negativa? Você sabe responder, não? Você me pegou, hein? Ele falou assim... Vou ligar pro Primo. Ele falou assim, a imagem negativa é exatamente a dos filmes antigos, que você filmava no negativo para depois ver o positivo. Hoje você capta a imagem direto numa câmera digital,
que é no caso da Betacam, que era na época, Exato. uma TIC, aí sim te dá imagem positiva. E parabéns, primo. É isso aí. Eu não sabia dessa, Não, né? não sabia. Naquele dia Vou me passar pegou. para frente. Pois é. Então, ele considerou que a imagem gravada em beta na época e a imagem gravada em uma TIC era imagem positiva. Entendi. Porque a imagem é direto. Exato. Você está entendendo? Uhum. E quando você fazia na película em 35mm, ele te dava como imagem negativa. Porque diz que passava pelo negativo. Exatamente. Cada dia você aprende um pouco mais. Com certeza. Érico, qual tem sido a ajuda do governo com o cinema nacional, com o cinema brasileiro hoje? Bom, o governo, ele desde 93, ele lançou foram lançadas algumas leis de incentivo que facilitam as empresas a patrocinarem filmes nacionais. Isso também se profissionalizou, as empresas passaram a acreditar mais nas produções nacionais e esse trabalho do governo é essencial para as produções, né? O cinema hoje ele está nessa crescente por causa da entrada financeira que os filmes têm, né? E tudo isso através de isenção fiscal do imposto de renda ou algumas leis até pela isenção de ICMS. Então isso vem ajudado muito o cinema e também ajudando outras áreas da cultura também, né? Tá, e mesmo assim, com esse incentivo que o governo te dá, tá fácil da captação de recursos para produzir cinema no Brasil? Então, esse é um trabalho, é uma das partes mais, não vou dizer difíceis, mas é a mais delicada do processo, né? Que é a captação de recursos. Porque você depende de uma aprovação do projeto dentro da Ancine, que é a agência reguladora do cinema no Brasil, e depois do projeto aprovado, você tem que ir nas empresas para fazer essa captação de recursos. Então, eu acho assim, as empresas, como o cinema, elas estão cada vez mais acreditando no cinema nacional, estão aderindo a esses incentivos, e a tendência é que cada vez mais, porque a empresa ela vê hoje isso como uma ferramenta de marketing até, né? Porque ela pode usar a marca dela dentro dos filmes. E com custo zero, né? Porque ela usa o imposto de renda dela. Então, é muito interessante isso. Veja só, eu conheço muitos produtores que eram da antiga, mesmo depois dessa lei, Leonei, eles não conseguiram captar recurso para fazer novos filmes. Aí eu te pergunto, aonde está o segredo para conseguir captar recurso para fazer novos filmes? Eu não vou falar o nome da empresa, mas é a empresa que tem mais de 30 filmes lançados no Brasil. Não conseguiu recursos para continuar fazendo suas produções. Não tem mágica, né? Mas assim, o que a gente tem usado para fazer a captação de recursos é um trabalho de marketing junto com a empresa, entendeu? Então, sempre que você vai oferecer para a empresa, estudar um pouco a empresa, o que ela quer como marketing para ela, a empresa, e saber se o seu projeto se enquadra na linha de marketing dela, né? Esse é o primeiro passo. Entendeu? Acho que eu ia te perguntar se tem alguma coisa a ver o projeto que você está fazendo com a linha de produto na qual você foi pedir esse apoio. Ou você tem que fazer um roteiro já baseado, olha, eu vou pedir apoio para a empresa tal, que o meu filme condiz alguma coisa com essa empresa. Não, o roteiro é feito independente das empresas, e depois a gente, analisando o roteiro, você começa a ver, pô, isso aqui tem possibilidade para a empresa X, Y, nós podemos pegar um merchandising com essa empresa, porque cabe aqui dentro dessa cena. Então, aí é um estudo que a gente faz dentro do projeto para depois começar a fazer a parte comercial. Entendeu? Então, quando a gente chega, por exemplo, Segurança Nacional, ele tem muito avião, ele tem combate aéreo e tal. Então, assim, primeiro a ser procurado foram as Forças Armadas.